Fala, galera abençoada! Então hoje nós vamos falar como muitas vezes a bagunça externa que está ao nosso redor, na verdade, é um reflexo daquilo que está em nós de forma interna. E em mais uma das muitas vezes que eu acredito que ainda vão acontecer, lá estava eu pendurando a roupa e fazendo mais uma tarefa doméstica, quando lá vem o Espírito Santo falar comigo. E então eu estava ali refletindo em como essas tarefas, né, essas coisas assim, são coisas que a gente não queria estar fazendo. E eu pensando ali, puxa, eu não queria estar fazendo isso aqui, mas se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Não tem quem vai fazer, né? Se eu não limpar, vai ficar suja até eu limpar. Se eu não limpar a casa, ninguém vai limpar por mim, ela vai ficar suja até eu limpar. Se eu não cozinhar, por exemplo, eu vou passar fome. Seja até eu comprar alguma coisa, ou eu ir lá e cozinhar minha própria comida. Ou seja, realmente, de fato, ninguém vai fazer essas coisas por mim. E foi aí que ele me disse, na sua vida espiritual não é diferente. Ir lá no seu secreto, tirar um tempo comigo, me adorar, ler a minha palavra, falar comigo, ter esse momento do seu dia comigo, ninguém vai poder fazer por você. E sabe o que acontece? É que quando você deixa de fazer isso, assim como quando você deixa de limpar ou você deixa de cozinhar, você vai acabar ali ou vivendo na sujeira ou passando fome, ou seja, vai virar um caos ao seu redor. Na sua vida espiritual é a mesma coisa. Então, se você não for pro seu secreto, me procurar, me buscar, ter esse tempo comigo, a sua vida espiritual vai virar de pernas pro ar. E aí, em seguida, ele veio confirmar algo que muitas pessoas, né, já ouviram falar, acredito eu, de que realmente uma gaveta desarrumada ou a casa mesmo toda em si desarrumada, desorganizada, com coisas fora do lugar de forma excessiva, na verdade, são reflexo de como nós estamos por dentro. Então, ele me fez refletir em como algumas semanas atrás a minha casa estava dessa forma, porque nós estávamos montando os móveis, montando guarda-roupa e tal, e aí naquela bagunça, né, e o rapaz cortando e faz pó e faz sujeira e virou aquele caos assim, tipo, até como uma obra, né, pra você aí que tá em alguma obra agora, sabe como é. E aí, por conta de demanda de muitos trabalhos que o Senhor tem me dado, glória a Deus por isso, porque Ele tem me abençoado, então, muito obrigada, Senhor. Mas por conta dessa demanda muito grande de vários trabalhos ao mesmo tempo, e juntando com essa história ali da montagem dos móveis e tal, o que aconteceu? Eu fiquei 15 dias sem limpar a minha casa. Gente, sério, eu não tava mais suportando viver naquele caos, naquela bagunça e naquela sujeira por causa, né, do pó, enfim, tudo que vinha do rapaz montando ali. Então, assim, claro que uma coisinha ou outra ali, né, lavar a louça, coisas do dia a dia, eu continuei fazendo. Mas o grosso, aquela coisa do organizado, cada coisa no seu lugar, a minha casa tava virada e eu tava assim, tipo, pedindo socorro já. Já tava me dando aquela aflição, sabe? E aí então veio o descanso, que não é colocar as pernas pro ar no sofá, mas sim a calmaria dos trabalhos, de toda aquela correria que eu tava assim, ficando louca já ali. E aí então eu pude finalmente, depois que o cara terminou de montar, depois que os trabalhos começaram ali dar uma diluída, né, diminuíram ali um pouquinho a demanda dos pedidos, e aí eu pude colocar a minha casa em ordem,
pude limpar de fato e deixar tudo bonitinho, organizadinho, tudo que estava para fora do guarda-roupa, colocar lá e organizar. Então aí veio essa calmaria e eu consegui colocar tudo no lugar. E qual era a bagunça interna minha que estava refletindo em toda aquela bagunça externa? É porque por muito tempo eu me senti perdida na área profissional. Não que eu já tenha resolvido esse problema, essa questão. Eu ainda estou no processo, mas graças a Deus isso já está se solucionando. Mas o que aconteceu? Naquele momento, né? Exatamente naquelas 2 semanas, eu estava fazendo muita coisa e completamente diferente. Então, eu estava vendendo produto de beleza, eu estava fazendo freelancer de balão, né, decoração com balões, eu estava fazendo posts, artes para redes sociais, gerenciando redes sociais, eu estava fazendo um monte de coisas, mas cada uma no seu nicho, cada uma em coisas diferentes. E aí isso refletiu em como realmente aquilo estava bagunçado aqui dentro, da forma externa. Então, a falta de organização, de fato, externa, na verdade, era reflexo de como eu estava desorganizada dentro de mim em relação ao profissional. Em como eu estava na dúvida de que caminho de fato eu deveria seguir, se eu deveria ter um foco, né, em fazer apenas uma coisa, e eu realmente pedi direção para Deus. E eu falei, Deus, o que eu faço com tudo isso? Porque eu entendi que foi Deus que me deu cada uma dessas coisas totalmente diferentes que eu tô fazendo, mas eu não entendia como organizar aquilo, como colocar realmente cada uma no seu lugar, e até por questão de tempo, né? Então, sei lá, segunda eu faço isso, terça aquele outro, quarta aquele outro, e não ficar a semana inteira no mesmo dia pensando em 4 coisas diferentes e não sair do lugar. Era isso que estava acontecendo. E aqui eu quero trazer para vocês mais um conhecimento sobre uma característica do nosso Deus. O nosso Deus, ele é organizado. E a palavra diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E aí então, quando a gente vira aquele crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou seja, a gente simplesmente vai fazendo tudo que aparece, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de planejamento sobre aquilo que a gente se propôs a fazer, o que acontece é que nós não estamos refletindo essa natureza de Deus em nós. E aí, então, eu estava no meio de uma montagem no guarda-roupa, um monte de trabalhos completamente diferentes, sem organização nenhuma, porque de manhã eu tava fazendo uma coisa, de tarde eu já tava fazendo outra e, tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tava uma bagunça na minha mente. Era a arte que eu tinha que entregar, era ateliê que eu tinha que ir para poder fazer lá a pré-montagem dos balões, era produto de beleza que tinha o prazo lá, tipo, aquele era o dia de fechar o pedido, que se eu não fechasse já era. Só que tudo isso sem anotar nada. Tudo isso confiando aqui, ó. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que eu já tava ficando assim, louca, perdida. Eu já não queria mais fazer, essa que é a verdade. Tão perdida que eu tava. Tudo ali, só dentro da minha cabeça, que a minha memória já é péssima. Então vocês podem imaginar como eu estava por dentro. Estressada, pensando, meu Deus, será que eu vou realmente dar conta de fazer tudo isso que apareceu, todos esses trabalhos que estão na minha vida, minha casa que ficou de lado por 15 dias sem organizar, sem faxinar, sem fazer nada. E aí, de fato, eu entendi como tudo aquilo só estava refletindo a minha falta de organização interna. E hoje eu posso afirmar com convicção daquilo que eu vivi, em como, quando eu coloquei cada trabalho que o Senhor me deu de forma organizada e planejada,
Ou seja, cada trabalho no seu devido tempo, no seu devido lugar, a minha casa passou a ficar organizada. O que estava à minha volta passou a estar limpo e com cada coisa no seu lugar. E, gente, sério, como aquilo foi impactante, impressionante para mim, quando o Espírito Santo me mostrou aquilo. E então, como eu comecei o vídeo falando, aqui eu quero ressaltar um ponto muito importante que o Espírito Santo falou para mim. Que muitas vezes a nossa casa, ela tá organizada. Sim, as coisas estão devidamente cada uma no seu lugar, mas ela está suja. Ou seja, não basta ter uma casa organizada. Só a gente sabe como verdadeiramente está lá embaixo do tapete. Então, não queira aparentar para os outros que a sua casa está arrumada. Porque aqui a representação da casa é você. Você, templo do Espírito Santo. Ou seja, não adianta eu mostrar para os outros o quão espiritual eu sou. A minha preocupação em chegar uma visita e a minha casa, as coisas estarem no lugar, parece tudo lindo, maravilhoso, organizado, mas a sujeira real só eu sei. Levando para essa representação espiritual, a minha casa, eu, templo do Espírito Santo, não adianta querer mostrar para os outros o quanto a minha vida com Deus está arrumada. Aparecer aqui, por exemplo, no canal, falando sobre todas as coisas, os assuntos que eu trago para vocês, se no meu secreto eu não estou me conectando com Deus, eu não estou orando, eu não estou lendo a palavra, então os outros lá fora, seja aqui no canal ou seja na igreja, por exemplo, no meio ali das pessoas que eu convivo em relação a Deus, em relação ao espiritual, olharem para minha vida e achar, nossa, que organizada. Mas se de fato aqui dentro estiver sujo, quer dizer, eu não esteja limpando, eu não esteja buscando o Senhor e pedindo perdão dos meus pecados, por exemplo, né? Porque a representação de sujeira é o pecado. Então, se eu não estou pedindo para o Senhor me limpar, me lavar a cada dia, a minha vida pode estar sendo mostrada aos outros como algo organizado. Mas só Ele e eu sabemos como está aqui dentro. E isso eu venho aqui sempre falar da minha vida, dos meus exemplos, mas para fazer você refletir sobre a sua vida e sobre os seus exemplos, sobre aquilo que você está fazendo. Só Ele sabe como verdadeiramente a casa está. E então hoje, olhe para a sua casa física. E depois disso, olhe para a sua casa espiritual e analise como ela está. E se a casa estiver suja ou desarrumada, ou os dois, entra no seu secreto com o Senhor, vá até Ele para limpá-la, coloque ela à disposição do Espírito Santo para que Ele te ajude a organizar a casa, colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu te garanto que essa experiência você vai poder contar depois como um testemunho de como de fato organizando aqui dentro, toda a sua volta também vai refletir essa organização. E você vai poder ter o impacto que eu tive, que o Espírito Santo me mostrou, de como quando eu fui até Ele e organizei aquela bagunça que estava aqui, o que estava à minha volta passou a ser organizado também. Então, esse foi o vídeo de hoje. E se ele te fez pelo menos refletir em colocar a sua casa em ordem, tanto a espiritual como a física, compartilha com a primeira pessoa que vier na sua mente agora, para que ela também possa
colocar a casa dela em ordem, com o pai principalmente. Deixe seu like e comenta aqui embaixo #bagunça não. Deus abençoe e até o próximo